Mais atualizações aqui chegando com o Fabrício Naitsky. Soraya, agora há pouco a Associated Press, a agência americana Associated Press, afirmou que 2 membros da equipe policial lá dos Estados Unidos confirmaram que a arma utilizada ontem por Thomas Matthew Crooks teria sido comprada pelo pai dele há cerca de 6 meses. As agências de segurança, o FBI, ainda investiga como que Thomas Matthew Crooks conseguiu pegar essa arma do pai e tentam, então, acrescentar informações envolvendo um possível motivo para este atentado. Isso ainda não está claro. A motivação do jovem Thomas Matthew Crooks para realizar este atentado ainda não foi esclarecida. Mas, segundo a Associated Press, importante a gente dizer aqui que ainda não há uma confirmação 100% dessa notícia, a gente ainda aguarda um pronunciamento confirmadíssimo ali, digamos assim, das forças de segurança, mas pelo menos 2 agentes policiais confirmaram à Associated Press que a arma utilizada, o rifle utilizado ontem por Thomas Matthew Crooks, teria sido comprado pelo pai dele há cerca de 6 meses. O pai de Thomas Matthew Crooks foi procurado pela imprensa americana ontem à noite ainda e já hoje pela manhã também, e ele disse que não tinha informação nenhuma do que estava acontecendo e até por isso iria aguardar para se manifestar publicamente. A força policial lá de Butler, na Pensilvânia, destacou ali, enviou algumas viaturas à frente da casa da família Crooks para que possa ali até evitar qualquer tipo de retaliação. Então, neste momento, a casa da família do atirador está isolada pela polícia para evitar qualquer tipo de distúrbio. Certamente que o pai e a mãe, toda a família de Thomas Matthew Crooks passarão aí então por uma investigação também para entender exatamente a motivação do crime e se o jovem agiu de forma solitária, seria de fato um lobo solitário, vamos dizer assim, ou se há algum tipo de grupo, algum tipo de organização por trás deste ataque. Obrigada, Fabrício. Por enquanto, acho que ainda dá para fazer mais uma pergunta para o professor Vladimir Feijó. Na sua avaliação, professor, essa tentativa de assassinato contra Donald Trump o transforma, né, de candidato a uma corrida eleitoral à Casa Branca, né, a vítima de um fato, e muda completamente os rumos dessa eleição? Eu acho que, Soraya, ele que vinha recebendo uma campanha muito negativa da rede de telecomunicação dos Estados Unidos, que parece que havia as redes como um todo, escolhido um lado, ele agora vai receber uma campanha pelo menos favorável nesse aspecto, que ele é vítima, é inegável esse fato que atentaram contra a vida dele. E, portanto, toda a suspeita, toda a ameaça que se imputava a ele, à democracia, agora pelo contrário, a ameaça é contra a vida dele, contra o que ele representa, contra o projeto que ele representa. Portanto, eu imagino que ele vai usar muito bem esse evento em seu favor, a semiótica, né? O jogo de imagens ontem, inclusive, se especulou que ele ia ao campeonato da UFC, assim como ele fez logo depois de ter sido condenado pela justiça, mas acabou que obteve, inclusive, o aval de um dos vencedores da UFC. Então, como você chamava a atenção, Soraya, o foco estará em torno dele como um sobrevivente de um atentado, um sobrevivente que tem o que dizer nesse tema de segurança pública, e outros temas que poderiam ser usados contra ele vão ficar em segundo plano. Quero ouvir mais uma vez o Acácio Miranda. Acácio, se nós lembrarmos aqui a situação que aconteceu com o ex-presidente Bolsonaro depois do ataque, né? De fato, ele foi para o segundo turno e reduziu seus compromissos de campanha em razão de toda a situação da sua saúde que foi realmente debilitada a partir daquele momento. Você acredita que Trump também pode rever os seus compromissos com toda essa exposição que ele já tinha, todos esses problemas anteriores aí em relação aos processos? Ele pode fazer uma campanha até menos, que ele apareça menos, inclusive, ou vai se utilizar muito pelo contrário? Ele vai se fazer uma superexposição? Eu acho que ele vai usar isso, ele fará uma superexposição, porque a narrativa neste momento dele é da fragilidade do Joe Biden. Todos nós temos acompanhado a fragilidade física e até cognitiva do Joe Biden nos últimos tempos. E o Donald Trump tem batido muito nisso, a partir do momento que ele sobrevive
a um atentado, a partir do momento que ele faz aquele gesto depois do atentado, que inclusive hoje já virou objeto de camisetas que estão sendo comercializadas pelos entusiastas republicanos nos Estados Unidos. Eu acho que ele vai intensificar a sua campanha para mostrar, primeiro, que nada vai pará-lo, em segundo lugar, para mostrar uma certa virilidade, que é algo que os eleitores, no final das contas, esperam do presidente norte-americano neste momento. A gente vem lembrando ao longo desse Jornal da Manhã, né, que ao mesmo tempo que os Estados Unidos são referência até de modelo de democracia, mas tem esse histórico de uma série de atentados a candidatos, né, líderes políticos, alguns que sobreviveram, outros não. Professor Vladimir, a lembrança desses episódios, né, no histórico da política dos Estados Unidos pode jogar ainda mais pressão e tensão para esse momento que já está sozinho, tenso e o suficiente, né? Isso, eu acho que diferentes temas que estariam na pauta, a pauta internacional, agora você mostra realmente essa animosidade interna. Isso volta às discussões, não no sentido de que poderia ter um risco de guerra civil em si, mas o que a política como um todo tem feito, essa opção, complementando o que o Acácio dizia, né, de uma campanha eleitoral em base do ódio, né, da rejeição do outro candidato, pode ser que aos poucos dê lugar à discussão das pautas, dos temas em si. Então, eu imagino que o foco muda, mas a eleição seguirá um tema muito importante, interno e internacional, e com acompanhamento com lupa, né, bem minucioso. E a Soraya falava da história norte-americana, né? 4 presidentes foram mortos no exercício do cargo. Abraham Lincoln em 1865, James Garfield em 1881, William McKinley em 1901 e John Kennedy, que é o episódio lá de 1963 no Texas. Ainda nós tivemos um atentado contra Roosevelt em 1912 e também o presidente Ronald Reagan em 1981. Ficaram feridos, mas sobreviveram a essa questão. As atualizações agora com Fabrício Naitsky. O mundo ainda, esse é o assunto que domina toda a imprensa mundial. Fabrício. Certamente, Matos, toda a imprensa mundial de olho nisso. A gente teve uma atualização, inclusive vinda de um repórter da BBC que estava presente no local. Ele conversou com apoiadores de Trump que estavam lá nesse comício, que relataram terem visto o atirador Thomas Matthew Crooks se movimentando ali pelos telhados da área próxima de onde acontecia esse comício, na cidade de Butler, na Pensilvânia. Eles relataram, então, que chegaram a avisar, inclusive, aos agentes de segurança que estavam ali presentes, que estavam percebendo uma movimentação estranha, uma movimentação suspeita na área e que teriam, então, ali tentado já alertar antecipadamente os agentes de segurança. Você estava falando, Matos, do histórico, inclusive, aí de líderes políticos americanos que foram assassinados ou vítimas aí de tentativas de assassinato. Teve um caso também que ficou bastante emblemático, acho que a gente pode dizer como o último caso, não de uma tentativa de assassinato, mas uma tentativa de ferir um presidente americano, que foi em 2008 no Iraque, quando então o presidente George W. Bush estava lá no Iraque, estava na capital iraquiana, e um jornalista iraquiano arremessou os 2 sapatos, contra o presidente Bush em pleno Palácio Presidencial, enquanto ele realizava uma entrevista coletiva. Na ocasião, Bush conseguiu desviar destes 2 sapatos, nenhum deles acabou acertando, mas imediatamente esse jornalista foi contido pelas forças de segurança e o próprio presidente Bush ali também recebeu todo o amparo do Serviço Secreto americano, que sempre acompanha o presidente, independente de onde ele esteja. E recentemente também, em 2022, um caso também que ficou bastante marcado no jornalismo internacional, todo o noticiário acompanhou, a morte do ex-premier japonês Shinzo Abe, enquanto realizava um discurso de campanha também em uma cidade ao norte do Japão. Foi vítima de tiros, acabou morrendo no local, chamou bastante a atenção ali de todo mundo. Eu queria aproveitar e perguntar para o professor Vladimir em relação à última publicação de Donald Trump na Truth Social, a rede em que ele participa, porque ele divulgou nessa manhã uma mensagem com um conteúdo, digamos assim,
mais leve, falando bastante em Deus, amor e também dizendo que está pensando muito nas vítimas que acabaram morrendo e ficando feridas nesse incidente. Você acredita, professor, que vai haver uma certa moderação no discurso de Trump a partir de agora? Ou pelo menos não necessariamente uma moderação, mas sim uma mudança de tom? Fabrício, eu imagino que sim. O momento, inclusive, é muito favorável a ele. A Meta tinha acabado de liberar o perfil dele no Facebook e no Instagram. Ele, inclusive, transmitiu ao vivo esse comício, segue lá no ar. E alguns minutos depois do incidente, tinha dezenas de milhares de comentários já. Ele voltou ao X, né, mas ainda sem muita publicação. E nas outras redes, que ele tem um público específico que já o procurava especificamente para sua mensagem, ele deve reforçar essa ideia de um representante do povo americano dito tradicional. O homem cristão, o homem branco, de alguma forma, que o eleitorado que o procura. E evitar muitos embates contra o sistema, contra o Partido Democrata, porque eu acho que isso já está muito bem consolidado e toda e qualquer imagem desse evento, né, desse comício e da sobrevida dele, por si só, já vai demonstrar a força dele como candidato diante o que também o Acácio falava, de uma oposição fragilizada, uma oposição desconexa e que, portanto, ele não precisa ficar batendo demais, ele pode simplesmente reforçar o imaginário dele como uma pessoa equilibrada, uma pessoa temorosa a Deus ou que quer que beneficie a candidatura dele. Professor Vladimir Feijó, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Até a próxima, professor. Bom trabalho. Obrigado, professor. Nosso tempo está terminando, mas ainda há tempo para a gente conversar com o professor Carlos Gustavo Poggio para fazer uma análise aí, professor, desse atentado em relação a Donald Trump ontem lá na Pensilvânia. Professor, bom dia. Bom dia, prazer conversar com vocês, com quem nos ouve aí pela Jovem Pan. Queria que o senhor fizesse uma análise, então, dessa situação, até que ponto isso impulsiona Trump para a vitória ou impulsiona uma troca, evidentemente, no Partido Democrata, professor? Olha, é evidente, né? A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós estamos há quase 4 meses da eleição, né? Vocês que cobrem política com frequência sabem que 4 meses em política é uma eternidade, né? Para dizer um ditado que a gente está acostumado. Então, a gente tem muita dificuldade em dizer qual vai ser o impacto disso a longo prazo, para além do campo da especulação, né? No curto prazo, ainda mais considerando que nós vamos ter as convenções republicanas, né? A convenção republicana começa a partir de amanhã e normalmente o que a gente tem nesses momentos de convenção do partido é um aumento nos números de aprovação dos candidatos que se lançam nessas convenções. Por quê? Porque a imprensa está prestando muita atenção, tem muita cobertura, o candidato tem uma oportunidade de fazer um discurso, então isso tende a gerar uma mídia positiva, né? Sempre que você tem a convenção do partido, né, que quando você fala, defende o candidato, defende o partido, isso tende a aumentar a popularidade desse candidato. Agora, somado a esse fator, a essa foto, quem está vendo pela internet ou pela televisão está vendo aí as fotos do Donald Trump, né? Essas fotos são fotos muito poderosas do ponto de vista simbólico, né? E a gente sabe que a política ela é muito em torno do simbolismo, e o Donald Trump ele trabalha muito em cima do símbolo dele como alguém, ainda mais numa eleição em que ele está se colocando contra o Joe Biden, né? Que é visto como alguém que está frágil, como alguém que tem dificuldades para se expressar. O Donald Trump busca contrastar com isso uma imagem de força, né? Isso é um dos grandes temas, digamos assim, da campanha política do Donald Trump. E estas imagens que nós temos visto do atentado, né, são imagens que reforçam muito esta marca, né, que o Donald Trump, que é alguém que sabe muito bem lidar com marcas, né, é alguém que quer colocar muito fortemente essa marca de força nessas eleições. Então, me parece que o que é mais seguro do ponto de vista analítico para a gente falar nesse momento é que no curto prazo, me parece que sim, teremos um benefício político para o Donald Trump, né? Dizer, como algumas pessoas têm dito, já acabou a eleição, já era, isso já está decidido, eu acho, do meu ponto de vista, um pouco apressado, né? Eu acho que a gente tem que ainda entender como é que as coisas vão se desenrolar até novembro. Mal sabemos se o Joe Biden
vai ser de fato o candidato. Então nós estamos num momento muito pouco comum da política americana, né? Muitos comentadores aqui nos Estados Unidos que estão comentando a política americana têm falado com frequência, assim, gente que tem muita experiência, que há muitos anos acompanha a política, dizendo que nunca viu nada parecido, né? Quer dizer, muitas coisas inéditas acontecendo, né? Um ex-presidente que volta a ser candidato, um presidente que está sendo com dúvidas dentro do próprio partido rachado por questão da idade, né? Então isso é algo que, de fato, adiciona aí um elemento aí de complexidade a essas eleições. Sem dúvida. Os holofotes, que estavam em Joe Biden, né, agora se viram para Trump, que deve se agarrar com essa força desses holofotes para seguir agora adiante. Professor Gustavo Poggio, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia.